O Novo morreu na largada. A missão não vai morrer na largada. E temos uma eleição aí em que a militância ela tem que ser férrea. Pra ser férrea, ela não pode fingir isso, não pode ser falso. Tem que ser verdadeiro. Portanto, nós temos que ter o melhor projeto pro Brasil. E ele tem que ser melhor do que o projeto do Centrão e do Tarcísio, melhor do que o projeto da bosta do PT. Melhor do que o projeto da bosta desse partido, que, a meu ver, um trabalho que o presidente da República tem que ter, e os nossos candidatos têm que defender isso, é fechar o PT. O PT vai ter que ser fechado, porque pra mim tá ficando muito claro que o PT e o PSOL têm relações profundas com o crime organizado, profundas, e que todo mês sai uma notícia nova que mostra que essas relações são profundas e que vão chegar num ponto de ruptura. E que, portanto, se ficar provado que o PT e o PSOL estão tentando colocar os governos brasileiros, o Estado brasileiro, em consonância com o crime organizado, pra mim são partidos que têm que ser fechados. Então, a relação com o PT e com o PSOL tem que ser essa. Olha só. Jucá concorda com o interlocutor e ressalta que somente Renan Calheiros, que segundo ele não gosta de Temer, é contra a proposta de afastar Dilma do Palácio do Planalto por meio de um processo de impeachment. Mas isso é uma conversa de 2016, provavelmente. Aí ele fala, só o Renan que está contra essa P, porque não gosta do Michel, porque o Michel é Eduardo Cunha. Gente, esquece o Eduardo Cunha está morto, pô. Diz Jucá, o presidente da Transpetro. Na sequência, Machado destaca que é preciso botar o Michel num grande acordo nacional. E aí, com o Supremo, com tudo, enfatiza o ministro, com tudo aí, parava tudo. Que é o grande acordo nacional que parou a Lava Jato. Ou seja, o Romero Jucá, eu conheci, tá? Um jornalista muito inteligente, que eu reputo muito inteligente, uma vez falou, Romero Jucá é um cérebro à procura de caráter. E eu repito, o Romero Jucá é brilhante. Mesmo em inteligência, talvez não tanto quanto o Tarcísio, mas em termos de imaginação e capacidade de articulação de uma visão nacional horrível, mas vamos dizer, concreta, incomparável quando compara o Tarcísio. O Romero Jucá, muito inteligente, ele imaginou um arranjo em que as elites brasileiras, para se proteger daquele processo que envolvia a Lava Jato e a rebelião popular de 2015, 2016, se juntavam e iam desmontando passo a passo essas coisas. Vocês entenderam? E essa lógica do desmonte topo-base, ela não funcionou, ela foi tentada durante o governo Temer, não funciona no governo Temer, e quando ela vai funcionar, senhor Rafael Almeida Riso e galera do chat, onde ela vai funcionar? Mito. Governo Bolsonaro. As fragilidades de vida do Jair Bolsonaro são expostas por conta da rachadinha do Flávio. Bolsonaro tem que negociar tudo e faz as negociações. Pessoal, like na live e entre no Telegram do MBL. O que acontece logo em seguida? O Bolsonaro mantém uma tensão contra esse bloco, mesmo tendo que ficar cedendo pra eles o tempo todo, porque o Bolsonaro é fraco, mas ele tensiona. Esse bloco solta o Lula, esse bloco percebe, vejam, quem enfrenta o Bolsonaro, ou seja, o Centrão, não tem forças pra ganhar do Bolsonaro. Quem era o único homem à época que tinha força pra ser dominante e fechar com esses caras e ganhar do Bolsonaro no segundo turno, senhor Rafa Almeida Riso? Lula. Esses caras se juntam com o Lula. E aí você vê aquele arranjo que eu citei. Centrão, velha elite política brasileira, judiciário, mercado financeiro, Lula. Imprensa, tal. Depois veio se comprovar, teve até um quê de temperinho americano ali, né? O Biden mesmo foi reclamar do Lula de uma espécie de uma trairagem, porque os americanos deram um recado, ó, o sistema eleitoral brasileiro é confiável, sim, ó, Forças Armadas do Brasil, vamos ser democrático aí, né? Pra bom entendedor, meia palavra basta. Esse bloco, o Lula chega ao poder e o Lula governa lá Lula. O Lula governa a lá Lula. O Lula cede. Veja quando o Lula cede pra esse bloco, meus amigos. Quem é o PGR do Lula? Quem é o PGR nomeado pelo Lula? Bota aí, galera. Qual é o nome do PGR? Paulo Gonet. O Paulo Gonet, ele é professor da Faculdade do Gilmar. O Paulo Gonet não é definitivamente um procurador comunista, esquerdista.
O Paulo Gonet é conservador, ligado a um determinado grupo do STF. O Lula cede no Paulo Gonet. E você faz os arranjos. Tanto que o PT endossa e defende o STF várias vezes. Essas brigas com Elon Musk e tal, o PT sempre fica ao lado do STF. Eles se fecham em bloco ali. O Dino chega ao STF e vai direto pro bloco do Alexandre de Moraes e vai atuar em conjunto com eles. Mas a relação com o Centrão se esgarça. O governo é ruim. O governo é difícil de apoiar. O governo desaprendeu completamente como lidar com a Câmara dos Deputados. Todas as reclamações que tem na Câmara dos Deputados sobre o Lula não ser o velho Lula estão escancaradas. O Lula não sabe lidar com base, não sabe conversar com ninguém. O Lula não recebe ninguém mais. O governo é arrogante, o governo quer que o Congresso passe um monte de coisa, vamos ficar dando recado. Primeiro o Lira, agora o outro lá. Eu até esqueci o nome dele, o péssimo presidente da Câmara novo que tem aí. E aí? Aí esses caras vão se rearranjar de uma nova maneira, que é essa candidatura do Tarcísio. E o que isso significa, meus amigos? Pra quem nos acompanha há muito tempo, essa aqui é uma live de formação. Estão com 7.300 pessoas, like na live. Like na live. Esses arranjos são os arranjos que mantêm a Constituição Federal de 88 viva, com aparelhos, doente, fudendo a nossa vida. Ou seja, você é assaltado pelos ladrões que têm impunidade garantida por essa Constituição. Você é assaltado por super salários de juízes e promotores que têm isso garantido por conta dessa nossa Constituição. Você é assaltado pelo Pacto Federativo. Você é assaltado por políticas sociais das mais diversas. Você é assaltado na sua própria liberdade de expressão por um STF que faz uma interpretação muito específica da Constituição para poder ter vamos dizer, um balanço de poder completamente diferente. Você é assaltado pela compra de votos, você é assaltado pelo sistema partidário, você é assaltado pelos direitos humanos incrustados na nossa legislação que faz que toda política pública seja um motivo para tomar dinheiro de você ou um motivo para ajudar uma determinada ONG, um grupo, uma CONTAG da vida. Você é assaltado pela Previdência. Você é assaltado pelos vendedores de serviços dos mais diversos para todas as instâncias do governo, seja município, estado ou federação, todas as construtoras, todos os lobistas. Você é assaltado por toda essa turma. E a tua vida é uma merda por causa disso. E é esse arranjo que ele toma forma no governo Lula, não dá certo, ele se rearranja agora num possível governo Tarcísio. E esse arranjo, meus amigos, só vai acontecer se for Tarcísio. Se o candidato... mas o candidato for Eduardo Bolsonaro, que é o que uma ala da família fica pleiteando, ou a Michele, né? Veja, os caras não vão comprar. Saiu, não sei se você consegue achar isso, saiu uma entrevista do Kassab hoje, tá? Eu não sei se é hoje. Bota Kassab, 2 candidatos. Ele deu uma entrevista agora, e Tarcísio. Você chegou a ver? O Kassab fala o seguinte, Kassab, você tem um candidato pra presidência? O PSDB tem... É isso aí. Vejam só. Nós temos 2 pré-candidatos, o Eduardo Ratinho Júnior e o senador Eduardo Leite. E o Tarcísio, continua a mesma avaliação, presidente? O senhor acha que o papel dele em 2030? Todos sabem que o Eduardo Tarcísio, se em algum momento resolver ser candidato a presidente, nós vamos apoiar. Mas hoje é o Ratinho Júnior e hoje nós temos 2 candidatos, o Ratinho Júnior e Eduardo Leite. O que ele tá avisando? Riso. E eis onde a família Bolsonaro tá travada. E eis o desespero da militância deles. E eis o motivo que o Kim Paim pega o meu áudio na Jovem Pan e coloca lá. Por quê? Porque o Centrão acena da seguinte maneira, ó. Nós só vai, bonitão, se for de Thor. Se não for de Thor, nós não vai pra lugar nenhum. E o Thor é muito bacana. Ele vai dar indulto pro Bolsonaro. Pega ali. Olha o que saiu hoje. Presta atenção. Tarcísio disse que se considerará indulto a Bolsonaro se for eleito presidente. Você percebe? Olha só. Você é um cara do Centrão, você chega pro Bolsonaro. Oi, fala centrônicos. Opa, que é o doce de leite, tem o doce condensado, tá ok? Aí lá... Ô, Pepúnia, eu gosto de você. Pepúnia, MDBep aí, pô, prazer, Bolsonaro. Qual o negócio?
É só o Tarcísio? Mas e se eu lanço... É só o Tarcísio. Mas e se vocês me ajudarem a recuperar os direitos políticos? Não tem jeito? Ah, vocês não vão fazer nada. Eu vou fazer uma manifestação. Pode, mas não pode xingar o STF. É isso? Tá, eu vou fazer. E qual a minha alternativa? É pra apoiar o Tarcísio. E aí depois ele vai me dar um indulto aí. Logo depois de vocês roubarem todo o meu capital político, tá ok? E aí eu volto, eu fico solto com o cara presidente. Eu permaneço inelegível. Parece uma boa, senhor Rafael Rizzo? Deu. Tão botando no meu, mas eu não tenho muito pra onde ir, tá ok? Não é problema meu, que fique muito claro. Não é problema meu, problema dele. Não tô torcendo pro Bolsonaro aqui. Cada um por si, né? Deus por todos. Ou por alguns. Mas tá, o jogo tá dado aí. Digite 1, vocês acham que na primeira eleição da missão, a missão tem que ser bacana e embarcar nisso, pelo nome da União da Direita. Vamos ouvir Bétega. É importante, né? Vamos unir a direita. Digite 1, você quer que eu unir a direita? Ou digite 2, você acha que a missão tem que ir chutando canela de geral. Não chutando a boca das filhinhas, vou chutar as bocas, né? Chutando canela. E falar, este é o caminho. E montar e apontar um caminho. Ou a gente aponta um caminho e surge já como alguém dominante. Ou a gente pode adotar a estratégia partido novo. Vou ser claro, pode ter uma estratégia partido novo. Vamos se juntar ali, né? Pega um ministério, imagina. Vamos botar, sei lá, o Guto no ministério. Eu, Renan, ministro da... Então, a gente mantém boas relações. Nós somos agora, seremos, né, formalmente, mas atingimos os requisitos para sermos um partido político. E assim seremos. Portanto, isso significa que na esfera do jogo político, tá, no grande teatro do jogo político, nós temos que nos comportar de maneira educada e tal. Posto isso, nós nascemos pra bagunçar essa merda e não pra se tornar isso aí. Eu não consigo ver isso acontecer. E aí eu vou colocar aqui. Nossa live, ela é o começo de um processo pra fazer as pessoas entenderem o jogo. Alguém aqui discorda dessa análise que eu fiz, histórica, sobre Tarcísio e Centrão? Então, o que eu quero falar é o seguinte. Quando o Partido Novo, tô olhando pra câmera, surgiu no ano de 2016, eles surgem, né? E eles concorreram em 18. Eles já concorreram broxa. Porque o Amoedo era o candidato a presidente deles, que não tinha um discurso dominante, e metade do partido queria apoiar o Bolsonaro. O Novo morreu na primeira eleição porque a militância quis ser pragmática e quis se juntar no governo Bolsonaro. E gente que fundou o Novo foi pra dentro do governo Bolsonaro. Ora, Salim Matar, tá, um dos grandes câncer, um tumor da direita brasileira, porque ele ficou só financiando iniciativas que apoiavam ele e criaram essa coisa, essa estrovenga que se tornou o movimento liberal brasileiro, essa porcaria. O Salim Matar foi pra onde? Foi pro ministério do Bolsonaro. Não ser ministro, mas foi cuidar de privatizações. Foi ou não foi? O Novo já de início já virou... Tinha um outro que fazia... O Mitrô, ele era mais oposicionista e tal, mas a maior parte era... Né, o Van Hatten. O Novo morreu na largada. O Novo morreu na largada. A missão não vai morrer na largada. E temos uma eleição aí em que a militância ela tem que ser férrea. Pra ser férrea, ela não pode fingir isso, não pode ser falso. Tem que ser verdadeiro. Portanto, nós temos que ter o melhor projeto pro Brasil. E ele tem que ser melhor do que o projeto do Centrão e do Tarcísio, melhor do que o projeto da bosta do PT. Melhor do que o projeto da bosta desse partido, que, a meu ver, um trabalho que o presidente da República tem que ter, e os nossos candidatos têm que defender isso, é fechar o PT. O PT vai ter que ser fechado, porque pra mim, tá ficando muito claro que o PT e o PSOL têm relações profundas com o crime organizado, profundas, e que todo mês sai uma notícia nova que mostra que essas relações são profundas e que vão chegar num ponto de ruptura. E que, portanto,
Se ficar provado que o PT e o PSOL estão tentando colocar os governos brasileiros, o Estado brasileiro, em consonância com o crime organizado, pra mim são partidos que têm que ser fechados. Então, a relação com o PT e com o PSOL tem que ser essa. Com o Centrão é de superação desses caras. E a gente tem que ter um discurso melhor e um plano melhor. A gente tem que falar, nosso plano é melhor do que a porra do plano desses putos do Centrão. E a gente não vai ser partido novo nessa próxima eleição. Quem for nosso candidato à presidência e quem for nossos candidatos a governador vão ter que chegar assim, ó. Duraço. 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 Sem vir com papinho. Não. Vamos unir. Agora vamos supor que nosso projeto não foi grande o suficiente pra ir ao segundo turno. E aí vai o candidato do PT contra o Tarcísio no segundo turno. Veja, só pra avisar. Se o Tarcísio for ao segundo turno contra o candidato do PT, eu votaria nele. Não aceitaria nada. A missão não tem que ser governo de porra nenhuma desse cara. Não tô mais falando do MBL ou de uma liderança do MBL. A missão não tem que ser governo desse puto. Se ele ganhar. Mas no segundo turno é ele contra o PT. Até eu votaria. Porque ele não tentou fechar a gente. Por mais que ele estivesse num governo que tentou fechar a gente. Tá? Ele não tentou prender a gente. Por mais que estivesse num governo que tentou prender a gente. Ele não acabou com a direita brasileira, por mais que estivesse num governo que acabou com a direita brasileira.